Bom, ontem foi quarta-feira e o apóstolo Edmilson, tivemos culto na igreja, o apóstolo Edmilson ministrou uma palavra muito bacana, muito legal, uma palavra do trono. E eu quero, de uma forma resumida, compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Não tem como falar tudo que ele falou ontem, porque o nosso culto ele é estendido, ele tem 40 minutos ali para falar. Mas eu creio que em 10 minutos eu quero compartilhar um pouquinho da essência, daquilo que Deus falou comigo, com você. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 14. 2 Crônicas, capítulo 14. E o tema dessa mensagem é: se o buscardes, o achareis. Se o deixardes, vos deixará. Se o buscardes, o achareis. Se o deixardes, vos deixará. Então, aqui no capítulo 14, tanto no capítulo 14, no capítulo 15 e no capítulo 16, nós não vamos ler tudo, é óbvio, mas aqui está falando sobre o reinado de Asa. E o reinado de Asa teve a duração de 40 anos. Por mais que nós estamos falando aqui de 3 capítulos, mas os 40 anos está aqui nesses 3 capítulos. Mas, infelizmente, o reinado de Asa não foi somente sucesso. Durante os 40 anos, eles tiveram somente 10 anos de paz, 10 anos de tranquilidade. Eles viveram muitas afrontas, muitas guerras, muitas batalhas. O povo de Deus, o povo de Israel se esfriou, né? Buscou outros meios de buscar outros deuses, se afastou de Deus. Então não foi um reinado muito feliz, não foi um reinado muito eficaz. Porém, nesses 10 anos, nós podemos ver que teve paz, que teve tranquilidade, que teve a manifestação de Deus. E aqui no capítulo 14, aqui mostra como que o rei Asa, como que Asa, ele atraiu o favor de Deus num momento tão crítico, num momento tão difícil, num momento onde o seu povo, onde o seu reinado estava passando por uma turbulência, por um momento complicado e delicado. Então eu quero falar aqui para vocês sobre como atrair o favor de Deus num momento difícil da sua vida. Como atrair a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus num momento de guerra, num momento de luta, num momento de dificuldade. E isso é muito importante, a gente precisa ficar muito tempo, porque quem nunca enfrentou uma guerra? Quem nunca enfrentou uma dificuldade? Talvez você está enfrentando hoje. Talvez você está passando hoje. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos meios, nós encontramos caminhos a qual nós podemos entrar para que a guerra da nossa função. E a gente se esquece da nossa parte. E a gente se esquece daquilo que a gente tem que fazer. Asa, ele decide fazer o que era reto. Asa decide fazer aquilo que era bom aos olhos de Deus. E não aos olhos dos homens. Às vezes a gente fica tão preocupado em agradar a homens. E nos esquecemos de agradar aquele que é mais importante, que é agradar a Deus. Então, Asa fez o que era bom, o que era reto aos olhos de Deus. Muitas pessoas querem agradar o próximo, quer agradar o patrão, quer agradar o marido, quer agradar um, quer agradar outro e desagrada a Deus. E às vezes não entende por que as portas se fecham, por que tá tanto problema, porque que às vezes é coisa. Então às vezes você desagrada o próximo, né? Mas o mais importante, Asa fez o que era reto diante de Deus. Diante de Deus. Faça o que é reto para Deus. Às vezes você vai ser criticado. Às vezes você vai ser afrontado. Às vezes algum pode entortar o bico para você. Mas o mais importante, queridos, tá com Deus, tá com a maioria, tá bom? Então esse foi o primeiro passo de Asa. Fazer o que era reto aos olhos de Deus. Segundo passo, versículo 3. Porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos e quebrou as estátuas e cortou os bosques, né? Então, Asa pegou e tirou toda a idolatria
idolatria, toda a imagem de escultura, tudo aquilo que impedia que eles realmente buscassem ao Deus verdadeiro. E hoje eu não quero só falar, talvez você, querido ouvinte, que está me ouvindo, você é católico, né? Eu sei que talvez você tenha as suas imagens, mas idolatria não está ligada somente a isso. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu aprendi, sabe o que é idolatria? Tudo aquilo que a gente coloca na frente de Deus, tudo que toma o lugar de Deus na sua vida é idolatria. Muitas pessoas idolatram televisão. Deixa de ir na igreja, deixa de ir no culto, deixa de ir na célula, porque não perde uma novela. Porque não perde o Velho Chico. Porque não perde, eu não sei nem os nomes da novela que tá passando. Eu só sei do Velho Chico por causa da história do homem que morreu aí esses dias, né? Então tem gente que deixa de buscar Deus por causa de uma novela, por causa de um carro. Fica lá lustrando aquele carro de dia e de noite, lustrando aquele carro de dia e de noite. O carro é a sua imagem de escultura. Tem gente que coloca na frente de Deus uma pessoa, né? Um filho, um esposo, um namorado, uma namorada, um objeto. Tem gente que consegue colocar no lugar de Deus um celular, um smartphone, né? Fica ali no celular, no WhatsApp. Algo. Asa, ele pegou e tirou toda a imagem de escultura. Asa tirou tudo aquilo que eles estavam querendo substituir o Deus verdadeiro. Muitos estão substituindo Deus. Deus é insubstituível, né? É óbvio isso. Mas muitos querem substituir Deus dentro do seu coração com alguma outra coisa. E às vezes é sem pensar. Mas se você parar para analisar, aquilo está tomando o lugar de Deus na sua vida. Está tomando um tempo que era de Deus na sua vida. Terceiro ponto, lá no versículo 4. Mandou ajudar que buscassem ao Senhor Deus de seus pais e que observassem a lei e os mandamentos. Asa falou o negócio é o seguinte, derrubou o altar. Primeiro começou a fazer o que era reto. Depois destruiu os altares. E depois, em terceiro lugar, falou assim, agora todo mundo vai buscar o Deus verdadeiro. Sabe, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é esse o Deus que vocês vão buscar. Esse é o Deus que livrou o povo do Egito, o Deus que sustentou o povo no deserto, que entregou a terra prometida. Então, queridos, vamos buscar a Deus de todo o nosso coração. Está em guerra, está em batalha, estamos debaixo de um tema, né? Derrubando gigantes, precisa derrubar gigantes. Não existe outro caminho, não tem atalhos. O caminho se chama Jesus Cristo. A Bíblia fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém se achega ao Pai se não for por Ele. Busque ao Senhor de todo o vosso coração. Busque, se entregue. Sabe o que é buscar a Deus de todo o seu coração? Buscar a Deus de todo o coração inclui voltar-se de todo o coração para Deus, em oração fervorosa. Tem gente que não ora, tem gente que não jejua, tem gente que não escuta louvores, tem gente que não vai na igreja, qualquer motivo, qualquer desculpa é motivo. Ai, chegou gente em casa, tô cansado, tô com sono, né? Até a dor na unha é motivo para a pessoa não buscar o Senhor, para a pessoa não ir à igreja, né? Então, o que nós estamos falando? Buscar a Deus é estar ligado a Ele em oração, né? Em relacionamento, é ter fome, é ter sede da justiça dEle, da presença dEle, é se dedicar em fazer a sua vontade e abandonar o pecado. Então, buscar a Deus não é só ficar, Senhor Jesus, vem Senhor, vem. Não é só isso. É realmente ter uma vida alinhada com a sua vontade, alinhada com aquilo que Ele tem para você. Amém? E depois, Asa, ele diz assim, e depois aqui no finalzinho do versículo 4, ele fala assim, além de vocês buscarem ao Senhor, nós vamos observar a sua lei e o seu mandamento. Olhe para a palavra. O que a palavra está dizendo ao seu respeito, a respeito da guerra que você está passando, a respeito do gigante que você está enfrentando. Viva a palavra. Ousa, né? Crê, libere a sua fé.
faz alguma coisa espiritual, meu irmão. Às vezes no mundo natural você já fez tudo que podia ser feito e não encontrou resposta. Partiu botar em prática as coisas espirituais na sua vida. Vamos orar, vamos jejuar, vamos nos revestir com a armadura de Deus, vamos clamar, vamos interceder, vamos profetizar, né? Vamos buscar ajuda a uma liderança espiritual que pode nos dar uma palavra, que pode nos dar uma orientação, amém? Então Asa, ele começou a ajustar a máquina. Asa começou a ajustar aquilo que estava desgovernado, aquilo que estava sem controle, aquilo que não estava correto. Está na hora de você ajustar sua máquina. Está na hora de você fazer uma organização na sua vida. Está na hora de você organizar o grau de prioridade na sua vida. Peraí, primeiro é Deus. Segundo, como que eu tô, como que tá meu coração. Terceiro é minha casa, minha família, meu ministério. E aí? Vamos reorganizar, vamos colocar em prática. Isso aqui tá errado, vou tirar da minha vida. Sabe quando a gente faz uma faxina, queridos? Naquele quarto que a gente começa a abrir aquelas caixas, que a gente começa a separar as roupas que não servem, mas você tá guardando lá há 50 anos com a expectativa de emagrecer. Não emagreceu, aquela calça tá apertada. Se você não emagreceu em 10 anos, dá aquela calça logo, querido. Desfaz aquelas coisas velhas. Ai, um dia eu uso e fica guardando lá. Chega uma hora que você faz uma faxina, que você joga tudo fora. Faz uma faxina na sua vida, dá uma olhada na sua vida, faz uma avaliação. O que você precisa se desfazer? O que não está agradando a Deus? Ai, mas eu sou fraca, ai, mas eu não consigo, ai, mas eu tenho as minhas dificuldades. Vamos parar com essa conversinha mole. Em Deus nós podemos vencer. Quando nos enchemos do Espírito Santo, nós podemos vencer. Amém? Ontem o apóstolo Edmilson estava falando no culto e eu quero falar para vocês aqui. Eu tinha uma dificuldade imensa, queridos, de funcionar de manhã. Eu sou uma pessoa 100% noturna. De manhã, a minha vida, por mais que eu acordasse cedo, só ia funcionar depois das 10 horas da manhã. Eu era lenta, eu era devagar. A partir do momento que foi passado um desafio para mim estar aqui com vocês todos os dias pela manhã, eu tenho que acordar 6 horas para estar aqui 8 horas em ponto. Eu comecei, Senhor, me ajuda. Eu fui para os braços do Pai, porque era uma dificuldade que eu tinha, né? Estou aqui todos os dias sorrindo, com um batonzinho no rosto, com o olho aberto. Às vezes aprendi a conviver com sono, mas vencendo os meus limites. Então tem gente que não está disposto a vencer os limites, porque tem um preço a ser pago. Amém? Então Asa, ele começou a fazer o que era reto. Asa, ele destruiu os altares. Asa desafiou o povo a buscar o verdadeiro Deus. Asa pediu para que o povo se alinhasse com os mandamentos, com as leis. E lá no capítulo 11, Asa clamou ao Senhor, seu Deus. Asa começou a clamar, Senhor, olha a minha situação, olha as minhas dificuldades, olha o que nós estamos enfrentando, olha a nossa luta, olha a nossa batalha. E lá no versículo 12, o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes, e eles tiveram vitória. Lá no versículo 2 do capítulo 15, para encerrar, saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Olha só, o Senhor está convosco, enquanto vós está com ele. Se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Se você buscar o Senhor, ele vai estar com você. Agora, se você não buscar, se você o deixar, ele também te deixará. Algumas pessoas querem que Deus se manifesta sem a pessoa levantar um dedo sequer. O Senhor vai responder, o Senhor vai se manifestar mediante a sua busca. Se você chega num culto cheio de expectativas, com o coração aberto, é óbvio que Deus vai falar. É óbvio que você vai sair dali cheio da palavra. Agora, se você chega ali, né, não querendo nada, criticando, perigoso você sair pior do que você entrou. Hoje é uma quinta-feira. Se você tá aí, Senhor, né, vamos romper os limites, a guerra vai acabar, tudo vai cair por terra. Se você estiver cheio de expectativa,
Deus vai se manifestar. Agora, se você estiver desanimado, borocochô, não quer nada com nada, não tem compromisso, como é que você vai atrair o favor de Deus sobre a sua vida? Então, a essência é essa. Enquanto vós estáis com ele, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Essa é a palavra de Deus para você. Amém? Toda guerra vai cessar. Toda batalha vai cessar. Se você está vivendo... A Asa teve 40 anos de reinado, somente Deus, 10 ele viveu em paz. Não importa quanto tempo você vive aqui nessa terra. Mas você pode viver não só 10 anos de paz, não só um ano de paz, mas você pode ter toda uma vida, toda uma história abençoada se você aplicar esses princípios de Deus na sua vida. Busque o Senhor de todo o seu coração. A palavra de Deus diz que aquele que busca, encontra. Aquele que bate, as portas vão se abrir. Então, coloque em prática essa palavra na sua vida e com certeza você vai receber a provisão e o livramento de Deus. Amém?